Ok? Só para nós entendermos, então, né, eu vou fazer a leitura do capítulo 1 inteiro aqui, são só 15 versículos, então não é muita coisa, né? Ageu está num período diferente de Abacuque e Sofonias, ok? A gente está passando por alguns livros do Antigo Testamento que normalmente não são muito ensinados, né? E Abacuque e Sofonias, vocês viram nas semanas anteriores que eles estão situados ali perto do começo do exílio, né? Então eles ainda são profetas do exílio. Mas Ageu está logo após, né? Então nós estamos dando um salto no tempo aqui. Ageu vai ser o primeiro profeta após o povo retornar do exílio, né? A grande maioria dos profetas do Antigo Testamento profetizou sobre o exílio, né? Profetizou antes do exílio. Aí a gente tem Ezequiel e Daniel que profetizaram durante o exílio, e nós temos, por fim, Ageu, Zacarias e Malaquias que profetizaram depois do exílio, né? Por que Ezequiel e Daniel, então, não estão entre Sofonias e Ageu? Porque são dos profetas menores, né? A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Se você não sabe disso, a Bíblia está organizada no Antigo Testamento, especialmente em blocos, né? Nós temos primeiro o Pentateuco, depois nós temos ali os livros históricos, depois nós temos os livros de sabedoria, depois nós temos os livros dos profetas maiores, e depois nós temos os livros dos profetas menores, né? Então, a Bíblia está organizada nesses blocos, por isso que nós temos esse salto aqui no tempo de Sofonias para Ageu, nós não temos aí os outros livros, você tem que ler com base nesse contexto. Ok? Então, só para a gente entender, nós estamos agora na volta do exílio, e a gente vai ver quais os desafios que o povo estava enfrentando nessa volta do exílio. Então, Ageu, capítulo 1, eu vou ler aqui, mas acompanhe essa leitura não apenas mecanicamente, ok? Preste atenção no texto, já vai refletindo sobre o que Ageu estava falando para o povo. Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai amado, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, obrigado por nós podermos estar mais uma vez aqui na sua casa, aprendendo da Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer.
Deus, perdoa os nossos pecados, rasga-nos de nós mesmos, livra-nos de nós, Pai, e nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que seja o Senhor falando nesse lugar, que seja o Senhor trazendo as Tuas palavras, a exposição da Tua palavra, mexendo com os nossos corações, nos dando saber aquilo que o Senhor tem para nós esse dia, Pai. Que palavras de homens não subsistam, mas a Tua palavra se fique, nós estamos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, na total dependência do Senhor, Pai, para que sejas Tu, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos essa sabedoria que já foi falada aqui hoje. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus, ensina-nos, corrige-nos, nos dá entendimento do Senhor, apesar de nós, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, qual era o problema que o povo estava enfrentando aqui? Quem prestou atenção no texto? Qual era o problema que o povo estava enfrentando? Também, o que você falou? O templo precisava ser reconstruído, mas o povo não estava fazendo isso, certo? Eu falei ali no começo, então, né, os profetas anteriores profetizaram sobre o exílio. O exílio chegou. O povo foi desobediente, Deus mandou o exílio como um castigo, e esse exílio ele aconteceu mais ou menos em umas 3 levas, dá para dizer assim, né? Nabucodonosor conquista Jerusalém, mais ou menos no ano 605 a.C. Depois, no ano 597 a.C., o povo de Judá ele se rebela e contra Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor vai lá, conquista Jerusalém pela 2ª vez. Daí tem o cerco de Jerusalém, o templo é destruído, o povo é levado, toda a nobreza de Jerusalém é levada lá para a Babilônia. Mais alguns anos se passam, mais ou menos ano 587 a.C., o povo se rebela uma 3ª vez, e aí Nabucodonosor vem e destrói com tudo que tinha sobrado mesmo, aí leva todo o povo embora para a Babilônia, fica apenas ruínas e um mínimo possível de gente lá que sobra em Jerusalém, e em 3 levas o povo é totalmente levado para a Babilônia. Da mesma maneira, ao final do exílio, o povo retorna, e nós temos, entre aspas, 3 levas, né? Nós temos 3 momentos marcantes nesse retorno. Nós temos que a Babilônia é conquistada pelos persas, então Ciro, rei da Pérsia, ele assume o controle da Babilônia, e Ciro, quando ele conquista a Babilônia, ele traz a política persa, que era diferente da política dos babilônios em relação aos povos conquistados, e era uma política bem mais liberal, né? Então ele libera o povo judeu para voltar para a terra de Jerusalém. Nessa primeira volta, voltam apenas cerca de 50.000 pessoas dentre os judeus, a maioria deles levitas, né, principalmente os descendentes dos sacerdotes, né, que talvez tivessem mais apego por Jerusalém, e eles voltam liderados por Zorobabel, que é o primeiro personagem que a gente vê aqui no capítulo 1 de Ageu, né? Zorobabel é um descendente da linha davídica, né? Seria talvez o sucessor ao trono ali, se a linha de Davi tivesse continuado com os reis ali durante aquele período. E ele volta como governador de Judá. Ele não é rei de Judá, porque Judá é um reino conquistado do Império Persa, mas ele volta como governador de Judá. Então, Zorobabel é o líder político, e Josué, que seguiria a linha dos sumos sacerdotes, ele é o líder religioso. Então, 50.000 pessoas voltam. Não sei se você já tem uma noção de qual era o tamanho do povo de Israel, mas você já percebe aí que é uma fração muito pequena, certo? Nós estávamos falando de um povo aí de milhões, e nós estamos falando agora de 50.000 pessoas que voltam. O que é algo alarmante, porque significa que o povo foi liberado a voltar, mas a maioria do povo não quis voltar, né? Então, apenas uma fração do povo quis voltar nessa primeira liberação aí de Ciro, que aconteceu provavelmente no ano 538 a.C. Depois disso, muito tempo depois, mais ou menos uns 80 anos depois, nós temos Esdras voltando, né? Quando a gente lê o livro de Esdras, a gente tem a impressão que Esdras foi contemporâneo de Zorobabel, né? Porque Esdras ele relata a volta do exílio, mas Esdras, na verdade, vem 80 anos depois, né? Embora Esdras relate o tempo do exílio, ele vem 80 anos depois, e Esdras vem para restaurar o culto em Israel. Zorobabel, ele
teve a missão de restaurar o templo, certo? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas depois vem Esdras, 80 anos depois, para restaurar o culto. 13 anos depois de Esdras vem Neemias, né? Então, Esdras e Neemias foram contemporâneos, embora Neemias tenha vindo 13 anos depois, e Neemias vai restaurar os muros de Jerusalém. Então, é uma coisa que às vezes a gente não tem essa percepção, mas os muros de Jerusalém são restaurados quase que um século depois de que o povo já tinha retornado a Jerusalém, né? Ageu e Zacarias e Malaquias, que são os 3 livros após o exílio, estão situados nesse contexto. Ageu e Zacarias estão situados no tempo de Zorobabel e Josué, ou seja, nesse tempo de reconstrução do templo, e Malaquias vai estar situado bem para frente, já contemporâneo aí de Esdras e Neemias. Ok? Panorama aqui da volta do exílio? Tá, isso vai ser importante um pouco para frente para a gente ter noção dessas datas, ok? Então, eu falei que a primeira leva retornou para Jerusalém mais ou menos no ano 538. Em que ano que nós estamos aqui? Fala ali, né? No 6º mês, do 1º dia do mês do 2º ano do rei Dario. A gente precisa traduzir isso para a gente ter o foco nas datas, né? Nós estamos falando aqui do ano 520 a.C., ok? Em Ageu nós temos 4 palavras, e todas essas palavras dizem exatamente a data em que Ageu falou, né? Então, isso ajuda bastante a gente a entender o contexto histórico, porque, afinal de contas, nós temos muito registro histórico de quem eram os reis, de que ano que cada rei assumiu. Então, nós estamos aqui falando do ano 520. Então, eles tinham retornado, esse povo tinha retornado entre 16 a 18, 19 anos, talvez, antes desse período, certo? Com uma missão, reconstruir o templo. Mas agora, 520 a.C., Ageu está falando o quê? Vocês precisam reconstruir o templo. Então, o que aconteceu? O povo voltou para reconstruir o templo, mas passaram-se 16 anos e o povo não reconstruiu. Alguma coisa aconteceu, certo? E o que aconteceu? Muitas coisas. Uma delas é essa. O povo começou a construir as casas, as suas próprias casas, ao invés de reconstruir o templo. Mas por que aconteceu isso? Quem que lembra da história que está lá em Esdras, capítulo 1º, 2º e assim por diante? Esdras é o livro histórico, né, que dá o contexto para onde nós estamos aqui em Ageu, né? O povo chega com o decreto de Ciro ali, 2 anos depois que o povo chega, eles lançam as fundações do templo, porque, obviamente, quando eles chegam, eles precisam de uma infraestrutura mínima na cidade, né? Então, eles não podem chegar já reconstruindo, então leva 2 anos para eles conseguirem lançar os fundamentos, os alicerces do novo templo. Mas daí, os samaritanos, que agora eram um povo misto, né? Era um povo que não era mais o povo puro de Israel, mas era um povo misturado, eles vão fazer uma proposta ali para o povo de Israel de uma aliança que, na verdade, é uma armadilha. O povo vai se livrar dessa proposta, eles conseguem escapar dessa proposta dos samaritanos, só que daí os samaritanos se tornam oposição e eles vão lutar contra a reconstrução do templo. O rei Ciro falece, né, sai do trono, e entra o rei Artaxerxes, que não é o mesmo Xerxes lá da Ester, tá? Ester também é bem para frente. E esse rei, ele recebe uma carta dos samaritanos falando que, rei, esse povo é um povo perigoso, você não pode deixar eles se reconstruírem o templo, senão eles vão se sentir demais, eles vão querer se rebelar com você. É só se consultar aí na história todas as vezes que o povo de Israel se rebelou, você vai ver que esse povo é um povo perigoso, você não pode deixar reconstruir o templo. Então, esse rei assume, pega essa carta e resolve, então, proibir a reconstrução do templo. Então, por 14 anos, mais ou menos, a reconstrução do templo ela foi proibida. Então, o povo parou essa reconstrução. Até que a gente chega aqui, no ano 520, no 2º ano do rei Dario. Por que era importante reconstruir o templo?
que o templo simbolizava para os israelitas? A presença de Deus, muito bem. Primeiro aspecto fundamental, por que o templo era importante? Porque o templo representava para os israelitas a presença de Deus no meio deles. Era o lugar em que Deus se faria habitar. Era a casa de Deus para eles. Ter o templo, naquele contexto, significava que eles tinham a Deus junto com eles. Negligenciar a construção do templo era como se eles estivessem negligenciando o próprio Deus. Então, essa era a questão mais importante relacionada ao templo. Uma segunda questão relacionada ao templo é que o templo era importante dentro das profecias do Antigo Testamento para que o Messias viesse, né? Ele estava relacionado diretamente ao advento da era messiânica. Não sabemos até que ponto o povo tinha noção disso aqui, né? Mas a gente vê isso em Ageu, capítulo 2 ali, que fica implícito isso, e a gente vai ver depois, lá em Malaquias também, que isso está implícito. Esse templo que Zorobabel reconstrói é o templo em que Jesus vai frequentar durante o seu período aqui na Terra, né? Esse templo ele é remodelado por Herodes 16 anos antes da vinda de Jesus, mas é esse templo. Ainda que tenha passado por uma grande ampliação lá na época de Herodes, esse templo não chegou a ser destruído, ele simplesmente foi ampliado. Então, esse templo aqui de Zorobabel é o templo que Jesus vai frequentar, e quando Jesus vem, ele vai dizer o quê? Que esse templo ele pode ser destruído, que eu o reconstruirei em 3 dias. E o que os judeus fazem? Eles se escandalizam, certo? Porque eles dizem, não, a gente levou anos para reconstruir esse templo. Como que você diz que vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do quê? Do seu corpo, né? Esse corpo, esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias ele será refeito. E depois Pedro ele vai fazer uma analogia lá na sua carta, falando que hoje nós somos pedras espirituais que são construídas nessa casa que é o nosso novo templo, certo? Então, o que é o templo hoje? Figuradamente falando, é a igreja, certo? Então, algum medo porque o terceiro templo foi reconstruído ali, porque tem uma igreja lá em São Paulo que construiu o Templo de Salomão lá, e isso quer dizer algum sinal escatológico? Tem que ter uma preocupação que os judeus estão se preparando para reconstruir o terceiro templo lá em Israel novamente? Tem que ter alguma preocupação com isso? Não, ok? Tá? Nós temos uma interpretação bem perigosa de Ezequiel 40, falando sobre essa questão do terceiro templo, mas se existe um terceiro templo, esse terceiro templo somos nós, ok? E esse terceiro templo está aí desde do ano 0, né? Desde da vinda de Cristo, nós somos o terceiro templo. A igreja de Cristo, fundada por Cristo, é o terceiro templo. Esse terceiro templo já está aí, não é isso que é o sinal de que a segunda vinda de Cristo vai ser imediata, ok? Então, sem preocupação escatológica nesse sentido aqui, ok? E terceira coisa sobre o templo que é importante a gente falar é algo que está lá em Jeremias, capítulo 7, que a gente vê, não vamos ler, porque é um textinho meio longo, mas você pode conferir em casa depois o que Jeremias fala lá no capítulo 7 do seu livro. Que um dos problemas que o povo de Israel teve, e que também contribuiu para Deus trazer a condenação para o povo, foi a confiança mística que o povo de Israel teve no templo. Então, o que Jeremias fala lá? O povo de Israel aprontava, fazia um monte de coisa errada, mas ele dizia, nós estamos salvos, porque nós temos o templo. Então, o templo é a casa de Deus. Deus nunca vai deixar que o seu templo seja destruído. Então, nós estamos salvos porque Deus habita no nosso meio. E Jeremias fala lá, vocês fazem o que dá na cabeça de vocês, e depois vocês chegam no templo e adoram, e dizem, o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E Jeremias está falando, eu vou trazer condenação sobre essa casa, eu vou levar vocês todos daqui, porque a importância do templo não era a construção, a importância do templo
era simplesmente aquilo que o templo simbolizava. E mesmo no Antigo Testamento, nós temos vários profetas falando que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O templo não continha Deus, o templo nunca poderia conter Deus. O templo era apenas um símbolo. Mas o povo fez o quê? Pegou aquela construção e achou que as pedras e a argamassa e a madeira que tinha naquele templo estavam imbuídas de alguma mística espiritual, transcendental, seja lá o que for, que protegeria o povo de Israel. Mas isso foi um dos motivos pelos quais Jeremias falou que contribuiu, inclusive, para fomentar ainda mais a ira de Deus. Então, era necessário que o templo fosse entendido como ele realmente foi para ser feito, um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ok? Então, era importante o templo para o povo de Israel, sim ou não? Sim, o templo simbolizava, na suma de tudo isso daqui, a presença de Deus no meio do povo. Mas o povo de Israel não tinha reconstruído o templo. E aí, a gente já começou a falar por quê. Eu já falei aí sobre a proibição que aconteceu ali do Império Persa contra a reconstrução, mas, de uma maneira geral, a gente pode listar mais dificuldades, né? Houve mais dificuldades ali que o povo enfrentou. Alguém falou aqui já, a primeira dificuldade que o povo enfrentou foi a falta de recursos, ok? Tente se colocar, talvez, no lugar dessas 50 mil pessoas, assim, né? Essas 50 mil pessoas já foram uma parcela muito pequena da população dos israelitas que voltaram da Babilônia. Então, nesse sentido, talvez eles merecessem algum aplauso, porque, afinal de contas, eles deixaram o seu conforto ali da Babilônia e resolveram voltar para reedificar Jerusalém. Então, eram principalmente levitas, um povo que estava extremamente animado, entusiasmado, talvez sedento da volta do templo, da volta das atividades religiosas. E esse povo volta com todo esse ânimo para Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, o que eles encontram? Estado de desolação, certo? Jerusalém estava em ruínas, abandonada. Talvez, se tinha alguém vivendo lá, era uma quantidade ínfima de pessoas que talvez até vivessem, sei lá, de garimpo das ruínas de Jerusalém. Então, esse povo ele enfrenta uma dificuldade muito grande de recursos, certo? A cidade estava em entulhos. Segunda dificuldade que o povo enfrenta: a proposta de alianças perigosas. Então, tudo isso daqui, só lembrando sempre, a gente está falando com base no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Segunda dificuldade, a proposta de alianças perigosas. Já falei aqui, os samaritanos chegam para os israelitas e se oferecem. Que legal que vocês estão reconstruindo o templo, nós somos aparentados com vocês. Deixa a gente construir o templo junto. Qual que era o problema disso? Alguém falou alguma coisa? Isso, exatamente. O problema é que os samaritanos eles tinham outros deuses. Eles, embora aparentados com Israel, eles tiveram uma miscigenação muito grande com vários povos que tinham outros deuses, e eles não apenas se misturaram de sangue, eles se misturaram religiosamente. Então, eles não viviam mais a religião verdadeira, eles viviam uma religião totalmente sincrética e desfigurada em relação àquilo que deveria ser. Então, essa proposta de aliança, ela era uma ameaça ao povo de Israel. Por quê? Porque ela simbolizava também que essa falsa religião estaria entrando ali no meio do povo. Então, segunda dificuldade, uma proposta de aliança perigosa. Terceira dificuldade, a oposição hostil. Então, eu já falei também, os samaritanos, uma vez que eles são rejeitados, eles se tornam oposição. E eles começam a trabalhar ferrenhamente contra o templo. Quarta dificuldade, e essa vai estar no capítulo 2 ali, é objeto da próxima aula, mas são as lembranças do antigo templo. Então, você vai olhar ali no capítulo 2, você vai ver que Ageu está falando: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos? Então,
houve pessoas ali dentro daqueles 50 mil que voltaram, que tinham visto o primeiro templo, ok? Eu vou falar no próximo ponto, mas quantos anos que a gente normalmente diz que durou entre o povo de Israel ir para o exílio e voltar? 70. Só que lembra que eu falei que são 3 levas? Se nós considerarmos que os 70 anos, que na verdade é um número arredondado, também não é um número exato, mas se a gente considerar que esses 70 anos terminaram na primeira volta do povo de Israel, no decreto de Ciro, esses 70 anos eles vão dar mais ou menos na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, na primeira conquista, certo? Então, depois disso, passaram-se 8 anos, mais ou menos, para a primeira deportação e depois mais uns 10, 11 anos para a segunda deportação. Então, nós não estamos falando sobre 70 anos que o povo de Israel foi e depois voltou. A última leva que foi deportada para Israel, nós estamos falando de algo em torno de 50 anos. Então, não é um tempo tão grande assim. Muitas pessoas mais idosas que tinham voltado, tinham, sim, visto o templo nos seus dias de glória, né? E algumas pessoas talvez não tivessem visto o templo nesses dias de glória, mas certamente escutaram muito, né? Escutavam a narração de como era o templo, os mais antigos falando sobre a sua glória, sobre a quantidade de ouro, a quantidade de cedro, e etc, etc. E daí, quando eles reconstruíram o templo na época de Zorobabel, como eu falei no começo, os recursos eram poucos, eles não tinham condição de construir um templo que sequer se assemelhasse com o templo da época de Salomão. Então, eles tiveram que construir um templo muito menor. E o que isso gerava no coração deles? Gerava um desânimo, certo? Eles pensavam, a gente teve um templo tão suntuoso, tão grande, e agora a gente está se matando, está ralando aqui para construir esse templo, e esse templo não vai ser nem comparável àquilo que os nossos pais fizeram antigamente, né? Então, isso era uma motivação de desânimo, né? Era uma comparação que era feita que os desanimava. E quinta dificuldade, uma interpretação errada das profecias. Então, como eu falei aqui, 70 anos era o que Jeremias tinha profetizado lá no versículo 25, no capítulo 25 do seu livro. A gente leu ali, né? Fique com a tua Bíblia aberta aí, dá uma olhadinha ali no versículo 2 que a gente leu. O que o povo dizia? Versículo 2 do capítulo 1. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que o povo dizia? Não é o tempo ainda da gente construir a casa. Porque Jeremias falou em 70 anos, mas, afinal de contas, esses 70 anos contam a partir do quê? Será que a gente tinha que contar esses 70 anos de quando Jerusalém foi conquistada a primeira vez? De quando teve a primeira deportação da nobreza ou quando teve a última deportação da nobreza? E aí existia várias versões diferentes dentro do povo de Israel. E tinha gente que dizia, não, é claro que isso tem que ser de quando o templo foi destruído. Tinha gente que dizia, não, é claro que isso deve ser de quando ocorreu a última deportação. E, enfim, existiam interpretações diversas. E, embora a palavra de Deus seja inerrante, a interpretação que as pessoas fazem da palavra de Deus não é inerrante. E a gente vê aí pela multidão de doutrinas diferentes que a gente tem, muitas delas baseadas na Bíblia, embora numa visão errônea, fora de contexto, né, a partir da Bíblia. Então, como estavam acontecendo as dificuldades, aconteceu aquela proibição e tudo aquilo que estava acontecendo naquele contexto, o que o povo disse? Está acontecendo essa dificuldade, então é porque não chegou o tempo ainda. Só vai acontecer a hora que for para acontecer. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, vamos viver as nossas vidas normalmente. Que pena, não chegou o tempo, então não vamos poder fazer nada, vamos viver, tocar a nossa vida, construir nossas próprias casas, etc. Isso é quase que um fatalismo, né? O que é o fatalismo? É a ideia de que as coisas estão todas determinadas, então fatalmente elas acontecerão, então não precisa a gente
fazer nem mover uma palha qualquer, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Nós somos marionetes do destino e pronto, né? Então, essa era uma visão quase fatalista do povo de Israel aqui a respeito dessa profecia, e não baseada na profecia, mas baseada na interpretação errada que eles tiveram da profecia, mas que eles preferiram adotar por causa que era mais confortável para eles naquele contexto. Ok? Então, entenderam isso daqui, todo mundo? Tranquilo? Tá. Vamos começar a trazer, então, para a gente isso daqui. A gente está fazendo um estudo de caso aqui, né? Olhando o povo de Israel. Mas sobre o que esse texto fala para a gente nos nossos dias, hoje? Ele fala de coisas que nós deveríamos fazer para Deus, mas que nós não estamos fazendo, certo? Não sei se você teve ou tem um entendimento de alguma coisa que você deveria fazer para Deus, no sentido de algo mais específico, assim, um propósito maior que Deus teria dado para você, e se você tem isso, se encaixa nesse texto. Mas mesmo que você não tenha isso claro, tem muitas coisas que Deus diz que nós devemos fazer para Ele, que são missões de toda a igreja, certo? Há muitas coisas que nós precisamos viver para Deus, no nosso dia a dia. E isso também se encaixa nesse texto. E o que essas dificuldades aqui, elas representam para a gente nos nossos dias? Será que a gente passa por alguma coisa desse tipo? Será que a gente diz assim, Deus, eu não posso fazer o que o Senhor quer de mim porque me faltam recursos, porque me falta recurso do dinheiro, eu não tenho dinheiro suficiente para investir na tua obra, então eu não posso fazer isso agora, eu vou fazer quando eu tiver recursos. Me falta o recurso do tempo, eu não tenho tempo agora, então eu vou fazer para você quando eu tiver tempo. Me falta o recurso do conhecimento, não conheço suficientemente a tua palavra, então um dia eu vou estudar e vou ter conhecimento, e quando eu tiver o recurso do conhecimento, aí eu vou fazer o que o Senhor quer. Será que passa isso pela nossa cabeça? Talvez, pense aí. Segunda dificuldade, proposta de alianças perigosas. Será que a gente não diz assim, Deus, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de alguém, mas esse alguém ele não é exatamente uma pessoa cristã. Mas ela vai me ajudar a ter talvez mais recursos, e com esses recursos eu vou poder ir na tua obra. E daí eu faço aliança com essa pessoa, e quando eu faço aliança com essa pessoa, eu nunca mais penso na sua obra, porque ela me levou para um outro caminho. Isso acontece nos nossos dias. Pense aí. Terceira dificuldade. Oi. Isso, já chegamos lá. É a profecia ali dos 70 anos, né? Terceira dificuldade, a oposição hostil. Os samaritanos. Será que a gente diz assim, eu queria fazer isso para você, Deus, mas é que tem gente indo contra mim nesse momento. Tem pessoas que estão militando contra isso, então eu não posso fazer isso agora. Eu tenho que esperar que não tenha mais ninguém contra mim, que todo o ambiente esteja favorável, daí eu vou fazer para o Senhor. Quarta dificuldade, as lembranças do antigo templo, a comparação com outras obras. Talvez alguém diga assim, Deus, eu queria fazer isso para você, mas o que o fulano fez? Fulano fez a mesma coisa que eu, só que ele faz muito melhor, Deus. Como é que eu vou fazer para você? Não tem porquê. Tem gente que faz melhor, tem gente que tem mais recursos, tem gente que tem mais tempo. Por que eu vou fazer para você se vou gastar todo o meu esforço aqui se outra pessoa pode fazer melhor? Problema da comparação que desanima. Será que pensamos nessas coisas? E essas 4 dificuldades, o detalhe delas é que elas são dificuldades. O que uma dificuldade é? É algo que te atrapalha, que faz o processo mais penoso. Mas dificuldades não são obstáculos intransponíveis. Dificuldades são pedras no caminho, mas pedras você deveria fazer o quê? Ou remover, ou desviar, mas elas não são impeditivos, ok? Dificuldade nenhuma justifica você não ir em frente. As dificuldades, elas vão ser
coisas que vão atrapalhar o seu caminho, mas você só não irá em frente se você achar que o objetivo no final do caminho não vale a pena o custo de você passar por essas dificuldades. Então, o povo poderia olhar para essas dificuldades e justificar. Nós não estamos fazendo isso porque há dificuldades. Mas isso significaria o povo dizer, nós não estamos fazendo isso porque nós achamos que não vale a pena nós enfrentarmos essas dificuldades. Ok? E a quinta dificuldade que a gente falou aqui é a questão da profecia dos 70 anos. Mas isso não é exatamente uma dificuldade, por causa que não é que o povo achava que isso era a interpretação, tinha certeza que essa era a interpretação correta dos 70 anos. A questão é que existiam divergências, mas o povo adotou uma interpretação que era que deixava eles mais confortável por causa das dificuldades anteriores. O povo não estava deixando de reconstruir o templo para esperar o tempo certo. Eles estavam adotando isso como uma desculpa para eles ficarem confortáveis em relação a tudo aquilo que eles tinham falado anteriormente. E será que a gente não faz isso também? Será que a gente não diz assim, não chegou o tempo de que os planetas se alinharem e as coisas acontecerem, então não é para ser nesse tempo, não é agora. Há dificuldades, então isso é um sinal que não é para a gente ir em frente agora. Existem, e assim, entendam o que eu estou dizendo, né? Existem tempos certos das coisas, né? Não é isso que a gente está dizendo aqui. Né? Eclesiastes 3 vai dizer, tudo tem o seu tempo. Tá? Não quer dizer que, então eu recebi um propósito específico, então eu preciso largar minha vida toda agora e fazer isso necessariamente nesse momento. Deus tem o tempo certo. O que a gente está dizendo aqui é, será que não chegou mesmo esse tempo? Ou será que você não está pensando em outras desculpas e dificuldades e levantando isso para fechar os seus ouvidos a que chegou esse tempo, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos ter certeza que ela é a voz de Deus, que nós não estamos fingindo que nós não escutamos a voz de Deus e colocando outras coisas no nosso caminho, ok? Dificuldades não são o impeditivo. Elas são algo que nos fazem pensar se onde a gente quer chegar vale a pena ou não enfrentar o custo. Vale a pena nós agradarmos a Deus? Sim ou não? Há dificuldades? Isso significa que é como um preço a ser pago. Mas vale a pena pagar o preço? Espero que sim. Espero que essa tenha sido a resposta aí no íntimo dos seus corações, né? Ok? Então, esse era o panorama das dificuldades, mas Deus, então, vai chegar ali para o povo, através do profeta Ageu, e vai começar a quebrar essa argumentação do povo. E ele vai falar muitas coisas aqui, né? Uma primeira delas a destacar é que você pode perceber que várias vezes ao longo do texto Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, né? Então existem muitas designações para Deus no Antigo Testamento, mas o Senhor dos exércitos é uma das designações mais imponentes e uma das designações de maior autoridade e soberania de Deus ali, né? Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos, eu controlo todas as coisas, eu estou acima das guerras, eu controlo as hostes celestiais. Então, Deus se apresenta para o povo com essa autoridade, eu sou o Senhor dos exércitos. Versículo 2, o Senhor dos exércitos diz, este povo diz, não veio ainda o tempo. O Senhor dos exércitos não fala, o meu povo diz, mas ele diz, este povo diz. E isso já é também um sinal de que Deus não estava contente com o seu povo, porque ele não estava chamando de meu povo, mas estava dizendo, este povo aí diz que não chegou o tempo. Terceira coisa, Deus fala através de Ageu e entra no meio das canelas do povo, certo? Versículo 4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que Deus está falando para o povo? Isso.
nossa, mas Deus não queria que o povo tivesse um teto para se proteger da chuva, né? O povo devia ficar dormindo no relento para construir o templo. Não é isso o que o texto está dizendo, né? Deus não está falando sobre eles construírem casas. Deus está falando que eles estavam construindo casas apaineladas. O que é isso? Casas revestidas com painéis. Painéis do quê? De madeira. Naquele contexto, quem que revestia suas casas com painéis de madeira? Só os nobres e os extremamente ricos. Quem que tinha revestido a sua casa com painéis de madeira? Davi, lá atrás, quando ele construiu o Palácio Real, né? Tem comentaristas que vão dizer que essa expressão aqui, talvez, ela signifique, inclusive, madeira importada, ou seja, cedros, né? Então, o povo ele não estava simplesmente construindo um lugar para eles se abrigarem, não estava construindo as suas casas normalmente. Eles estavam gastando seus recursos para ter requintes de luxo nas suas edificações. Inclusive, um dos últimos reis de Israel foi advertido por Jeremias também por causa disso, porque ele estava se preocupando, no meio de toda a crise de Israel, de construir, de revestir as paredes da sua casa com painéis de madeira. E é isso que Deus está condenando aqui. Vocês estão dizendo que não chegou o tempo, vocês estão dizendo que vocês não têm recursos, vocês estão dizendo que vocês têm todas essas dificuldades, mas botar painel de madeira na casa de vocês, colocar requintes de luxo na casa de vocês, para isso vocês têm recurso, para isso vocês têm tempo, para isso vocês não se importam com as dificuldades. Ou seja, vale a pena enfrentar as dificuldades para vocês viverem com luxo, mas vocês estão dizendo que não vale a pena vocês enfrentarem a dificuldade para viver comigo, com Deus, certo? Esse é o problema aqui. Ou seja, Deus está furando a casca das desculpas do povo para ir diretamente ao cerne, que era a falta de prioridade do povo. Não era a questão das dificuldades em si, mas era a falta de prioridade do povo. E o que Deus vai dizer ali no versículo 5, em face disso? Considerai o vosso passado. O que Deus está alertando para eles? O que aconteceu com Israel no passado? Quando eles quiseram estar com Deus, foi tudo bem. Quando eles se rebelaram contra Deus, o que aconteceu? Exílio, várias consequências, guerras ali dentro da história do povo. Deus está falando, olha o que aconteceu na vida de vocês. Quando vocês estavam com Deus, legal. Quando vocês não estavam com Deus, não legal. E o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão repetindo os mesmos erros. Vocês passaram por 70 anos, entre aspas, de exílio. E vocês estão desobedecendo a Deus mais uma vez. Vocês estão mais uma vez se preocupando com as suas próprias casas, vocês estão se preocupando com as suas próprias vidas e deixando Deus de lado. É isso que vocês estão fazendo. E qual que é a consequência disso? Versículo 6. 5 figuras aqui, né? Todas essas 5 figuras são mais ou menos a mesma coisa no versículo 6. Vocês semeiam muito, colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem o salário, mas vocês colocam no bolso furado e esse salário escapa pelo bolso. É um saquetel furado, né? Um saquinho furado. O salário corria pelo saquetel furado. O que Deus está falando? Vocês não estão percebendo que tem uma relação entre as coisas? Vocês não estão considerando o seu passado. E aqui o pastor Hernandes ele vai alertar que existem alguns riscos sempre que nós desamparamos a casa de Deus, à luz dessas ilustrações. Primeiro risco, você corre o risco de ter muito, mas não encontrar prazer nisso, certo? Eles comiam, mas não se fartavam, eles bebiam, mas não se saciavam. Eles tinham a comida, eles tinham a bebida, mas isso não trazia para eles satisfação, não trazia para eles saciedade. Então, se você correr pela sua própria casa, em vez de correr pela casa de Deus, você pode conseguir muita coisa. Você pode conseguir revestir as suas casas com painéis de madeira. Olha que legal, né? Mas isso pode não te trazer
prazer, nem satisfação, nem saciedade nenhuma. Segundo risco, sempre que você corre pela sua própria casa, em vez de correr pela casa de Deus, você corre o risco de fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. Eles semeavam muito, eles estavam trabalhando muito, mas o que eles estavam colhendo? Pouco. Nada parecido com aquilo que eles estavam fazendo. E terceiro risco aqui, sempre que nós corremos pela nossa casa, em vez de correr pela casa de Deus, nós temos o risco de reter mais do que é justo e isso se tornar em pura perda, ok? Eles estavam retendo o que era de Deus. Eles estavam deixando de investir na casa de Deus para investir na sua própria vida e isso estava se tornando em perda, como se eles recebessem o seu salário e enfiassem ele num saquetel furado e isso escorria pelos bolsos deles. Se tornava em perda porque eles estavam, como diz lá em Malaquias, estavam roubando a Deus, né? Malaquias vai falar, toda vez que vocês retêm os dízimos da casa do Senhor, vocês estão me roubando. E é basicamente isso que eles estavam vivendo aqui também. Eles estavam retendo o que não era deles, e isso se tornava em pura perda. Ok até aqui? Então, são riscos que nós corremos. E Deus vai continuar nessa argumentação, apontando as razões do sofrimento do povo. Versículo 6, nós falamos agora, vamos para o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que ele diz? Mais uma vez, considerai o vosso passado. Mas o que ele vai falar agora? Tem que ler o que está na sequência, né? Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A que Deus está remetendo agora? A que episódio do povo no Antigo Testamento? Considerai o vosso passado. Ergam a casa e eu vou ser glorificado. A que Deus está falando? Do primeiro templo, certo? De quando Davi edificou o primeiro templo. Como vocês não leram a história, quer dizer, leram não, né? Mas vocês não escutaram a história naquele contexto? Vocês não sabem o que aconteceu? Quando Davi, na verdade, fez preparativos para o templo, e quando Salomão edificou o templo, como eu enchi aquela casa da minha glória, como eu me agradei daquilo que foi feito? Então, o que Deus está falando? Olhem para o passado de vocês, não só para aquilo em que deu errado, mas para aquilo que vocês fizeram e de que eu me agradei. Então, vocês dizem que não chegou o tempo, mas vocês sabem que eu quero que essa casa seja construída. Vocês sabem que eu vou me agradar disso. Considerem o seu passado. Versículo 8, a gente já falou um pouco aqui, mas Deus ele se agrada e é glorificado. Então, qual que deve ser a nossa motivação? É justamente que Deus se agrade, nós vivemos para isso. O povo, no passado, ele teve aquela relação mística com o templo, que era um entendimento errado do que o templo significava. E isso talvez pudesse ser comparado a quase que uma barganha do povo com Deus. Eles não tinham que reconstruir o templo para eles estarem seguros. Eles não tinham que reconstruir o templo para eles serem abençoados. Eles tinham que reconstruir o templo para quê? Para Deus ser glorificado. É esse o propósito das nossas vidas. É para isso que a gente existe. É para isso que o povo de Israel existia. É para isso que a igreja existe hoje. Não para ser abençoado, para essa ser a motivação, mas para que Deus se agrade e para que Deus seja glorificado, porque é para isso que nós vivemos, certo? Todas as coisas estão no lugar correto quando Deus é o centro de todas as coisas. Se Deus não estiver no centro, e basicamente o significado de Deus ser glorificado é isso, é todas as coisas apontarem para Deus, então tudo está fora de ordem, ok? Qual é a motivação correta? Que vocês queiram agradar a Deus, não que vocês estejam fazendo isso por barganha, por interesse, seja em segurança, seja em prosperidade, seja lá em que for. E versículo 9, vocês esperaram muito, veio a ser pouco, por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aqui a gente pode fazer uma relação lá com Malaquias, que embora seja um pouco para frente, também é no tempo pós-exílio, e a gente vai ver lá no primeiro capítulo de Malaquias, que o que o povo de Israel estava fazendo? Levando as sobras da sua produção para oferecer
no altar. Deus repreende o povo porque eles estavam levando cordeiro manco, estavam levando animais com defeitos, estavam levando aquilo que não servia. Ou seja, o povo estava querendo entregar para Deus as sobras em vez de entregar as primícias, né? O melhor da sua plantação, o melhor dos seus animais, era isso que tinha que ser entregue para Deus. Não pela relação ali física ali, mas pela relação daquilo que isso simbolizava. Simbolizava que o povo queria agradar a Deus. É isso que significava eles entregarem bons animais. Quando eles estavam entregando as sobras, significava que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam tentando cumprir uma obrigação da maneira mais barata possível para eles. Então, eles não estavam agradando a Deus, eles estavam querendo cumprir um mero protocolo, certo? E essa é mais uma razão pela qual o povo estava sofrendo. E aqui, mais uma vez, a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Qual é a nossa motivação? A gente recebeu um propósito de Deus, legal, mas e você vai fazer isso porque você é obrigado? Ou porque você é grato? Você está feliz com aquilo que Deus fez na sua vida? E você, entendendo isso, vai servir a Deus para agradá-lo, para glorificar a Deus? Você está fazendo isso da maneira que isso lhe gere menos custos possíveis, menos sofrimento possível, que você consiga, ao mesmo tempo, fazer isso, mas acompanhar 4 séries da Netflix e mais 5 do Star Plus e mais 8 do Disney Plus, ou tudo ao mesmo tempo? Você tem entregado as primícias, o melhor que você tem para Deus, ou você tem entregado as sobras? Deus é o centro da tua vida, ou você enxerga Deus como um requisito de barganha, esperando aquilo que Deus pode fazer por você, ao invés de entender que a nossa vida é para Ele? Para pensar aí. Então, essa era a razão de tudo aquilo que o povo de Israel estava passando. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam se envolvendo nas suas desculpas para viver a vida deles à parte de Deus. No final das contas, era isso que significava. Eles queriam viver a sua vida, reconstruir as suas casas e se preocupar o mínimo possível com Deus, deixando Deus de lado. Mas, graças a Deus, Deus traz essa profecia ali através do profeta Ageu. E qual é a resposta do povo? Versículo 12 até o 15. O povo atende a voz de Deus. Então, muitas vezes o povo não atende, e graças a Deus, aqui o povo atendeu a resposta de Deus. E algumas poucas coisas aqui, só para a gente destacar nesses versículos finais aí do 12 ao 15. Que, primeiro, Zorobabel, Josué e depois o povo, né? Então, a resposta do povo aqui, falando, aqui não numa aplicação individual, mas numa aplicação coletiva, né? Ela tem que partir da liderança, certo? A liderança aqui tem que tomar uma atitude de responder afirmativamente à palavra de Deus. Segunda coisa, ainda no versículo 12, diz no finalzinho do versículo 12 que o povo temeu diante de Deus. Então, segunda coisa sobre a resposta do povo é que ela passa por reverência. Por que o povo não estava construindo o templo? No final das contas, era porque o povo tinha perdido o temor de Deus. Por que o povo tinha ido para o exílio? Porque ele desobedecia a Deus. E por que o povo desobedecia a Deus? Porque, no final das contas, é porque o povo tinha perdido o temor de Deus. Sempre que a gente perde o temor de Deus, a gente começa a fazer coisas que a gente não deveria fazer, porque perder o temor de Deus na verdade, apenas um sintoma de algo que está no cerne do problema, que é o fato que nós estamos esquecendo quem Deus é. Toda vez que nós esquecemos quem Deus é, nós perdemos o temor de Deus. Toda vez que nós perdemos o temor de Deus, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Então, a resposta do povo de Deus, a gente pode dizer a nossa resposta, passa pela reverência à palavra de Deus. Versículo 13. Em resposta à resposta do povo, Deus fala novamente através de Ageu, dizendo: eu sou
convosco, diz o Senhor. Então, como que Deus reage à resposta do povo? Com uma promessa: eu estou com vocês. Ou seja, antes mesmo do templo ser reconstruído, o que Deus entregou aqui? A presença dele, que no final das contas era o que mais importava, né? Porque o templo era apenas o símbolo para isso. Então, Deus prometeu que ele estaria presente. E isso valia mais do que qualquer outra bênção que eles poderiam ter. E versículo 14. O Senhor fez o quê? Despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. E aqui a gente vê então que o povo reagiu bem, mas no final das contas, o que aconteceu? Deus despertou o espírito do povo. Então Deus moveu aquela resposta do povo também. E aqui a gente lembra lá de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, certo? Então, no final das contas, Deus está em tudo aquilo que nós vivemos e fazemos, de uma maneira que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas ao mesmo tempo de uma maneira que nós não conseguimos fazer as coisas sem a presença dele. Graças a Deus, porque na sua soberania, ele usou o profeta Ageu para levar a palavra, e ele ele, através do seu Espírito Santo, mexeu no coração de Josué, Zorobabel e do povo, para que o povo fosse despertado. E, novamente, aqui, a interpretação correta nunca vai ser a interpretação fatalista, certo? Então, nunca vai ser a interpretação de você esperar, então, Deus te despertar. Se você está se despertando, Deus também está agindo em você, então, segue nessa corrente, pega essa força aí e se agarra em Deus, né? Deus, no final das contas, é glorificado e deve ser glorificado em tudo. E isso inclui a sua ação dentro de nós mesmos, pela qual nós precisamos louvá-lo. Então, qual que deve ser a nossa atitude diante disso tudo que a gente viu aqui? Se a gente está correndo, talvez, por nossas próprias casas, no sentido aqui, e eu espero que tenha ficado claro, né, no sentido aqui de você estar colocando prioridades pessoais acima da prioridade de buscar Deus na sua vida, né, acima daquilo que Deus tem para você de uma maneira geral, o que nós devemos fazer, como que nós devemos reagir? Da mesma maneira que o povo reagiu, certo? Com temor, com reverência e com uma pronta atitude, certo? Porque você dizer que você ouviu a voz de Deus e você não botar a mão na massa, no final das contas, é pior do que você não ter ouvido, certo? Se você ouviu e não fizer, então aí você só está trazendo mais um pecado para a sua vida, né? O que o povo faz no versículo 15? No final do 14, no começo do 15, ele começa a obra ao 24º dia do 6º mês. Quando que Ageu tinha dado a palavra, a profecia? No primeiro dia do mês. No 24º dia do mesmo mês, o povo recomeçou a obra. Então, dentro do mesmo mês, né? Mas não começou imediatamente. Provavelmente tinha que fazer algum preparativo ali, né? Tinha que levantar recursos, tinha que fazer alguma coisa, mas no 24º dia do mesmo mês, o povo recomeçou a obra. E levou aí mais ou menos uns 4 anos. Em 4 anos, o templo foi reconstruído, né? Ficou parado por 14, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Em 4 anos, o povo reconstruiu o templo. Ok? Amém? Então, eu vou te dar um tempinho aí para você refletir nisso daí e conversar com Deus. Não sei o que disso tudo pode ter falado ao seu coração, mas talvez você precise de um tempo aí para conversar com Deus, então fala com Deus agora, disso tudo que você escutou, o que você precisa agir, o que Deus está querendo de você. Tem o seu momento aí de oração silenciosa e depois eu vou orar aqui para a gente encerrar.
Senhor Deus e Pai amado, obrigado, Deus, mais uma vez por essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo precioso de estar na sua casa, ouvindo a tua palavra, ouvindo mais de ti, Pai, podendo estudar aquilo que o Senhor já falou através dos teus profetas no Antigo Testamento. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós queremos reagir bem a essa tua palavra, Pai, nós queremos reagir bem como o povo reagiu, reagir com temor, reagir com reverência, sabendo, Deus, que o Senhor é o centro de todas as coisas, que o Senhor deve ser glorificado em tudo que nós fizermos. Então, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Pai, por nossos erros, perdoa-nos pelas nossas desculpas, perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer por comodidade, por egoísmo, por interesses pessoais que nós elevamos a uma posição que nós jamais deveríamos elevar, Pai. Livra-nos de ídolos, livra-nos da fraqueza do nosso coração, livra-nos de nós mesmos, Pai, e nos enche, Pai, de Ti, Pai, para que o Senhor seja sempre a grande prioridade, Pai, para que o Senhor seja sempre o grande interesse, para que o Senhor seja sempre o tudo das nossas vidas, Pai. Fortalece-nos, Pai, dá-nos provisão, dá-nos entendimento dos Teus tempos, do Teu quando, do Teu onde, do Teu como, mas faz, Pai, a Tua obra e nós estamos à Tua disposição, Pai. Cuida da Tua igreja, Pai, sustenta a Tua igreja, usa-nos para sustentar a Tua obra, usa-nos para sustentar a Tua igreja, Pai, porque nós precisamos que o Teu reino avance, esse mundo, essa sociedade, esse planeta precisa que o Teu reino avance. Então, apesar de nós, Pai, usa-nos, Pai, livra-nos de nós mesmos, enche-nos de Ti, transborda-nos do Teu Espírito Santo e faz a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso aí. Até a noite, pessoal.